Olá pessoal, tudo bom? Aqui o Dr. Presper de novo, gravando um vídeo muito interessante para vocês. Hoje eu vou falar de casos que a cirurgia plástica ajudou muito a vida das pessoas, como a gente faz, nós cirurgiões plásticos fazemos no nosso dia a dia. Acompanhe caso a caso até o final, você vai ficar impressionada com certeza. Se você está assistindo, aproveite, já se inscreva no canal, clica aqui no inscrever-se e já comece a acompanhar o nosso canal, porque eu sempre vou trazer casos interessantes para vocês. Pessoal, o primeiro caso aqui é uma mulher afegã lá do Afeganistão, que em meados de 2009, 2010 mais ou menos, que é o histórico dela, ela se rebelou ali contra o sistema afegão. A gente que mora aqui no Brasil não conhece muito assim essas partes do país, do mundo, vamos dizer assim. E ela ficou revoltada com um sistema que eu acho que é extremamente machista, eu não sei exatamente como é, eu sei que ela tentou se rebelar contra o sistema e não deu muito certo, acabaram amputando, cortando o nariz dela. Então vocês vão ver aqui que eu vou colocar para vocês, ela sem o nariz, e aí é onde entra o cirurgião plástico para ajudar. Ela saiu até numa revista muito famosa aí, na Time ou Times? Time. Ela saiu na revista Time, como vocês estão vendo, aqui vou colocar para vocês, sem o nariz. Então ela apareceu aqui, ó, com o nariz e sem o nariz na revista, e foi um caso muito chocante na época. Alguns cirurgiões plásticos se responsabilizaram pelo caso dela e fizeram o que a gente vai ver aqui na próxima foto, que vai ser bem interessante, que é um retalho que a gente faz utilizando a pele da testa. Eu inclusive já fiz e é muito bom. Eu já fiz para tratamento de câncer de nariz, que tinha um câncer grande. No caso dela, como ela foi mutilada, ela foi amputada, né? Teve uma amputação ali do nariz. Não sei se vocês sabiam, o nariz tem vários elementos, tem a nossa pele, tem cartilagem e tem estrutura óssea. Então, basicamente, a gente pode reconstruir, a gente pode refazer todas essas estruturas, tá, pessoal? No caso dela, olhando as fotos aqui, parece que ela teve um prejuízo maior de pele e estrutura de cartilagem. Até certo ponto ali, eu acho que a estrutura óssea ficou um pouco preservada. Vamos ver. Deixa eu ver, né? Isso, é isso mesmo, pessoal. Parece que a estrutura óssea ficou até certo ponto preservada, então a preocupação é refazer as estruturas de cartilagem. Isso aí a gente pode fazer com cartilagem de costela, tá, pessoal? Tira um pedacinho de costela e faz essa estrutura. E depois, para fazer a cobertura de pele, a gente pode usar esse retalho que vocês estão vendo aqui, que é um retalho que usa essa pele e parte de gordura, que é bem fina na região da testa e faz essa rotação, roda essa pele e faz a cobertura de toda a estrutura que a gente montou. E olha que impressionante, pessoal, o resultado. Eu achei que o resultado da cirurgia plástica, que reconstruiu o nariz todo dela praticamente, ficou melhor do que o nariz que ela tinha até antes. Olha que impressionante. Eu queria ouvir de vocês, deixando nos comentários aqui o que vocês acharam dessa reconstrução, dessa ajuda que a cirurgia plástica conseguiu dar para essa moça. E aí, pessoal, gostaram do primeiro caso? Eu estou indo para o nosso segundo caso de hoje, que é uma modelo britânica chamada Katie Piper, que em meados aí de 2008 ela foi atacada por um homem que jogou ácido no rosto dela, pelo que eu percebi das fotos, que pegou acho que o rosto, o pescoço, talvez algumas outras partes do corpo dela. E pasmem, esse homem tinha sido contratado por um ex-namorado, talvez psicopata, né, pessoal? Olha, isso não se faz. E ela teve todas essas lesões de queimadura que vocês estão vendo aqui, vocês podem acompanhar comigo. E ela já passou por aproximadamente 250 cirurgias ao longo dos últimos 12 anos, agora 13 anos, completando 2021, para fazer as correções de lesões de queimadura. Pessoal, não sei se vocês sabem, a cirurgia plástica ajuda nessas reconstruções, nessas reparações de queimadura. Eu já trabalhei muito com essa parte de queimadura. Hoje eu ainda trabalho, mas é um percentual um pouco menor. E a gente faz as reconstruções, geralmente a gente faz o reparo da perda de pele, principalmente do rosto, com enxertos de pele da região, pode ser abdominal, da região das coxas. Olha que interessante. Tem uma foto aqui que ela mostra que ela está numa banheira, eu acho que com a filha dela provavelmente, e eu percebo que ela tem alguma cicatriz ali no umbigo, na região da barriga, que pode ser da onde foi utilizada para fazer tanto a plástica do abdômen dela, como a retirada de pele, para utilização no enxerto e reposição de tecido do rosto. Olha que interessante. Então nesse caso acaba melhorando também a estética abdominal, a gente percebe que ela
tem a barriga bem chapada ali. E essa pele pode ser que tenha sido utilizada em algum momento para fazer esses reparos na região de pescoço, região de face, região do rosto dela, fazendo com que ela ficasse próximo ao normal novamente. Pessoal, a lesão de queimadura ela não volta 100% ao aspecto original, a gente tenta melhorar o máximo, mas sempre fica alguma sequelinha, sempre fica alguma retração. E isso a gente vai melhorando com tratamento estético. Tem vários tipos de laser, tem vários tipos de tratamento dermatológico, cremes, que com o passar do tempo vai melhorando o aspecto estético e funcional. Tem gente que queima ao redor da boca, às vezes não consegue abrir a boca direito para comer. E aí a gente faz alguns tipos de tratamento com laser, com cirurgia, que vai fazendo com que ela volte à sua função normal e melhor estética também, andando de mãos dadas, sempre combinadas. E olha que interessante essas fotos, né, pessoal? O que vocês acharam desse caso? Queria que vocês comentassem também, eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês. E é legal, pessoal, como é que vocês estão aí com esses casos? Eu vou falar no terceiro caso. Malala ficou conhecida mundialmente após ser baleada na cabeça por talibãs ao sair da escola em outubro de 2012. Olha que louco, pessoal. Ela só tinha 15 anos na época. Que interessante. Em 2014, por conta do seu engajamento para garantir o direito e a educação das mulheres, ela se tornou a pessoa mais jovem do mundo a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E ela estava com 17 anos na ocasião. E olha que interessante, vamos ver aqui. Aqui tem a trajetória que a bala entrou. Ela aparentemente teve comprometida um pedaço da calota craniana, que é a parte do osso do nosso crânio, né, o que protege o nosso cérebro. Olha que interessante, pessoal. E aí eles fizeram uma placa para fazer a correção e fazer assim, seria um implante, né, uma placa aqui para poder proteger aquela parte que ficou descoberta de osso. Geralmente a gente faz com uma placa metálica. Nesse caso, não só o cirurgião plástico faz a fixação, mas geralmente o neurocirurgião entra para fazer essa fixação, porque eles têm uma experiência maior com essa região, né, de calota craniana, de parte óssea principalmente. Nós, cirurgiões plásticos, fazemos isso também e trabalhamos muito com a parte de cobertura dessa região. Então, se ela teve perda de pele e tudo, o cirurgião plástico entrou, né, nossa classe aí, e ajudou fazendo a cobertura, fazendo um retalho, que é quando a gente roda a pele para fazer a cobertura dessa placa, por exemplo. E ficou muito bom. E eu achei muito interessante a história pelo fato dela ganhar o Nobel. Ainda bem que ela não morreu, né, pessoal? Que ela pôde continuar lutando pelos direitos das mulheres. Pessoal, quero ouvir de vocês aí que são mulheres, o que vocês acham desses casos assim, interessantes que as mulheres são mutiladas. Já é o terceiro caso e é uma terceira mulher, né? Não teve nenhum homem até agora que foi mutilada, jogado ácido, nesse caso agora tomou um tiro, né? Uma tentativa de homicídio. Ela não morreu por sorte, talvez por questão que Deus queria que ela continuasse passando a mensagem dela, lutando por vocês, mulheres. E eu queria ouvir de vocês nos comentários também o que vocês acham disso daí. Oi, pessoal, contando aqui o terceiro caso. Não, já o quarto. Pessoal, o quarto caso, quarta mulher, olha que interessante, mas esse caso não é caso de mutilação, não é caso de nada nesse sentido, de ácido, de queimadura e nada de tiro, né? Que já isso aí ficou para trás. Vamos falar de um caso interessante, de pessoas que nascem com alterações congênitas, que é quando elas nascem com aquilo. O congênito no termo médico é quando a pessoa nasce com um problema, ou às vezes nem é um problema, é uma variação que ela tem e que deixa ela às vezes com um aspecto não tão bonito, não tão estético, e aí acaba sofrendo bullying na escola. Isso entra a orelha de abano, tá, pessoal? Mulher que não tem mama, fica a mama bem pequenininha, que vai querer colocar prótese, também pode sofrer bullying na escola, ou a mama muito grande. Então são alterações, não são doenças, mas são alterações que as pessoas têm, que às vezes na sociedade hoje sofrem um certo preconceito, as pessoas sofrem bullying na escola. Eu sei muito isso porque eu conta de orelha de abano, né? Muita gente chama de dumbo, etc. Nariz muito grande, daí tá aquele nariz de tucano. Vocês já devem ter ouvido muito isso aí na vida de vocês. E essa adolescente não é diferente, ela nasceu com um problema que o queixo é retraído e a parte da maxila, que é essa parte do centro aqui, logo abaixo do nariz, para frente. Então olha, na foto vocês estão vendo isso daí.
É algo que não é tão estético, dá alteração nos dentes, então os dentes ficam um pouco separados, o queixo bem para trás ali, de repente ela fica com a boca aberta, uma boa parte do tempo dela acaba sendo uma pessoa que respira pela boca muitas vezes e acaba piorando essas alterações que a gente está vendo aqui. E aí o que aconteceu? Ela ganhou um programa de TV quando ela tinha 19 anos, ela é da Tailândia, e aí voaram para Coreia do Sul para ela fazer várias cirurgias de correção e olha o resultado que vocês vão ver agora aqui. Muito interessante, eu achei que ficou sensacional, ela ficou realmente muito bonita, sim, ficou sensacional as cirurgias, parabéns para os cirurgiões que fizeram esse tipo de cirurgia. Eu já participei, já realizei cirurgias nesse sentido, mas esse caso aqui ficou realmente sensacional, ficou espetacular. Vocês gostaram? O que vocês acharam? Eu achei que ela teve a correção tanto do queixo dela, que era retraído, que veio para a posição normal. Ela teve uma melhora dos dentes, então não foi só cirurgia plástica, teve alguma coisa de dentista aí auxiliando na reconstrução, na melhora dos dentes dela, de aparelhos, seja com lente de contato, algum tratamento dentário nesse sentido. E você vê que mudou completamente o rosto dela de cima e embaixo, triangulou de uma maneira que ela ficou com o rosto bem jovem e bem estético e bem bonito, e a gente vê que teve uma transformação geral. Cabelo, a sobrancelha, cílios, a parte do rosto, a parte da boca, dos dentes, a cirurgia plástica com a parte do queixo em si, e ela ficou sensacional. O que vocês acharam aí? Eu achei que foi um caso realmente de muito sucesso. Eu acho que até o nariz refizeram, porque o nariz dela tá mais fino, tá diferente também, mais pontudinho, mais empinadinho, um padrão que é muito procurado pelas asiáticas, tá, pessoal? Aquele nariz bem fininho e bem empinadinho. O que vocês acharam? Vocês gostaram? E aí, pessoal, último caso. Esse caso é um caso antigo que vocês devem lembrar, aí quem tem idade suficiente para lembrar, porque ele é bem antigo, de 1997. Então muitos de vocês talvez nem tivessem nascido nessa época, mas foi um caso que o Richard, ele teve um acidente trágico, uma arma destruiu o rosto dele todinho. Vocês vão ver na foto aqui. O rosto dele ficou muito esquisito e não ficou sociável, vamos dizer, não é nem estético, questão de beleza. Não ficou apresentável na sociedade, então ele ficou recluso por muitos anos, até que ele procurou ajuda e eles tiveram uma ideia na época de fazer um transplante de face. Eu acho que foi uma ideia muito original e que foi muito bem sucedida com ele, só que vocês sabem que transplante não é uma coisa tão simples, tem que ficar tomando remédio imunossupressor, remédio para não ter rejeição, porque é um tecido estranho ao nosso corpo. Por isso que muita gente pergunta: doutor, posso fazer enxerto de gordura com a gordura de outra pessoa? A resposta é não, você não pode, porque senão você teria rejeição e aquela gordura não vai integrar no seu organismo. A gente só tem a integração pelo nosso próprio tecido ou um tecido que seja muito compatível com a gente. Na questão de outros tecidos, mesmo com essa compatibilidade, quando é muito tecido, como no caso do rosto todo do Richard, ele vai ter rejeição mais cedo ou mais tarde. Então tem que ficar tomando remédio para evitar esse tipo de rejeição. Pessoal, e olha que interessante o resultado. Então saiu de um rosto já desfigurado, que já tinha sido feito várias cirurgias plásticas, mas que tem uma limitação nesse caso, porque era muito tecido perdido ali, muitas estruturas perdidas. Fez um transplante, olha que legal, ficou bom. Se a gente vê, voltou a ter um rosto apresentável, vamos dizer assim, sociável, né? Apresentável na sociedade. E aí ele viveu, não sei se ele está vivo, vocês sabem, eu não consegui achar em lugar nenhum. A questão é que eu vi uma entrevista dele de 2017, acho que foi a última que eu vi, falando de como que foi o transplante. Ele já teve, eu acho que alguns casos de rejeição no período até os 17, ele fez o transplante em 2012, tá, pessoal? E aí até 2017, questão de 5 anos, ele teve casos de rejeição. Um dia ele ficou tomando muito sol num local e aí teve uma rejeição porque as células dele queriam regenerar as células do transplante, e aí reconheceu que era um transplante, que era um corpo estranho, e começou a atacar esse transplante. Olha que interessante. E já na época até precisou ficar internado para evitar a rejeição. Mas eu queria que vocês comentassem o que vocês acharam. Eu achei o resultado bom. Não sei se eu me sentiria confortável em ter que ficar tomando remédio pro resto da vida, mas também não me sentiria confortável em ter o rosto como ele ficou depois do tiro, né? Então quero ouvir a opinião de vocês.
Se vocês não se inscreveram ainda, no canal, por favor, inscrevam-se no canal. Eu estou criando esses vídeos aqui, realmente que são diferentes, não tem vídeos assim em cirurgia plástica, em medicina em geral, aqui no Brasil pelo menos. Eu quero trazer para vocês cada vez mais casos interessantes, casos que talvez possam até ajudar vocês lá na frente, mas coisas aí que ajudem a informação em cirurgia plástica de uma maneira um pouquinho diferente. Por favor, se não se inscreveram, se inscrevam, curtam o vídeo, mostrem para aquela sua amiga que gosta desse tipo de informação e, por favor, comentem se vocês querem assistir algo interessante nas próximas semanas.